rapidamente sobre esse texto. No prefácio eu discorro um pouco sobre isso. A história desse texto é longa. Teria que remontar aí ao meu período, né, como estudante de teologia. Eu sempre me interessei por história, tive uma certa fascinação pelo estudo da história e uma fixação no tema da historiografia. Ou seja, como se pensa a história, como se faz a história. Nunca aceitei bem aquele discurso tradicional que é nada mais do que uma coleção de acontecimentos e de fatos e a exaltação dos chamados grandes personagens. Mas na história do cristianismo, muito facilmente a gente acaba deslizando para esse tipo de visão. É mais tranquilo, mais sereno destacar a figura dos bispos. E é o que a gente percebe, né? Que o povo mesmo, hoje, mulheres, as crianças, os pobres, em geral, são esquecidos. Na nossa memória fica sempre a ação dos poderosos, dos grandes pensadores, dos grandes teólogos. Eu não sei exatamente nessa direção. Depois de formado, eu fiz o curso de CEILA, Comissão de Estudos de História da Igreja na América Latina. E lá o desafio de olhar a história do Brasil, da América Latina, do cristianismo nessa região, a partir do povo. Isso me obrigou até a rever tudo aquilo que eu havia aprendido. Eu confesso a vocês que eu tive uma certa atração mais pelos transgressores, pelos hereges, né, do que por aquele discurso que a gente já no final sabia onde ia terminar. No mestrado eu optei por estudar um pensamento considerado radicalmente divergente, um olhar externo. E estudei o pensamento de Marx e Engels. Isso foi já há muito tempo. Eu terminei meu mestrado em 93. Nunca deixei de estudar esse tema, de me preocupar com ele. Tem uma boa bibliografia nesse campo. Então, a minha ideia era investigar o que Marx e Engels entenderam por história e por religião, qual a relação e a interpretação que eles deram da história do cristianismo. No meu trabalho, no primeiro bloco, eu discuto o conceito de história da perspectiva do marxismo, chamado materialismo histórico. Não precisamos ficar preocupados com essas expressões, depois elas têm aí também a sua devida explicação. Então, os conceitos principais, como esse conceito de história foi se desenvolvendo, eu sempre fui articulando esse pensamento com a chamada história nova, a concepção da escola dos anais, com os historiadores contemporâneos, até onde era possível, e a aplicação que isso poderia ter para a nossa compreensão, a nossa leitura da história cristã, e na segunda parte o discurso sobre religião. Talvez alguém pensasse assim, bom, mas isso não combina uma coisa com a outra, já que a gente sempre imagina que Marx e Engels foram críticos bastante extremados da religião e do cristianismo. Mas aí é exatamente o meu interesse, esse olhar de fora, que não fosse além da autojustificativa da religião. Então, um olhar de fora. Normalmente, quando a gente fala em Marx, todo mundo lembra uma frase dele. A religião é o ópio do povo. Mas, na verdade, o conceito que ele tem de religião é muito mais complexo do que isso. O texto onde aparece essa frase, na verdade, está dentro de um texto belíssimo, quase poético, mas não traduz o que Marx escreveu sobre religião, traduz uma parte apenas. Então, eu faço um estudo recuperando o texto da juventude de Marx, comentando o texto de João 15. Vocês são capazes de imaginar isso? Até a visão mais crítica dele, na obra magna dele, o Capital, onde ele faz a crítica do fetichismo do sistema capitalista. Né? Muitas imagens bíblicas aparecem na linguagem dele. E aí a relação disso com a interpretação da história cristã, a qual, mais do que o próprio Marx, o Engels se dedicou. Então ele faz também uma leitura do cristianismo antigo, faz uma relação das seitas medievais e sobretudo da revolta camponesa, chegando até a religião
são adotados como guias, mas eles inspiram uma interpretação diferenciada da história cristã. Eu acho que esse é o livro que eu coloco para submeter a crítica de vocês. Não é o texto de 93, ele foi atualizado, corrigido, alguns textos que estavam ainda na dissertação em inglês ou espanhol eu traduzi, então eu espero que seja um texto que ajude a entender de forma mais plena essa relação, que tem sido distorcida de ambos os lados, dos críticos do marxismo, que o desqualificam sem ter lido, e dos que são partidários de Marx, que às vezes adotam determinados esquematismos e teóricos, sem entender exatamente como ambos os pensadores